Ser feliz, segundo os estoicos, é uma busca enraizada na filosofia antiga que oferece um guia atemporal para a realização pessoal e a tranquilidade mental. Para compreender plenamente esse conceito, é crucial examinar as contribuições de figuras-chave, como Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, que moldaram a filosofia estoica. Para os estoicos, a felicidade não depende de fatores externos, como riqueza, saúde, prazer ou fama, mas sim da forma como lidamos com eles. Os estoicos ensinavam que devemos distinguir entre as coisas que estão sob o nosso controle e as que não estão. As únicas coisas que estão sob o nosso controle são as nossas opiniões, os nossos desejos e as nossas ações. Tudo o mais está fora do nosso controle e não deve ser objeto de preocupação ou ansiedade. Ao invés de desejar ou temer as coisas externas, devemos focar naquilo que depende de nós e agir com sabedoria e virtude. A virtude para os estoicos é a única coisa boa em si mesma e consiste em viver conforme a razão. A razão é a faculdade que nos permite distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o útil e o prejudicial. A razão também nos permite harmonizar as nossas vontades com as da natureza, pois somos parte dela. A virtude se divide em 4 aspectos principais: a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. A sabedoria é a capacidade de julgar corretamente as coisas e agir de acordo com elas. A justiça é a disposição de dar a cada um o que lhe é devido, respeitando as leis e os direitos dos outros. A coragem é a firmeza de ânimo diante das dificuldades e dos perigos, sem se deixar dominar pelo medo ou pela covardia. A temperança é o domínio sobre os impulsos e os apetites. Ao praticar essas virtudes, o estoico alcança um estado de tranquilidade da alma chamado de ataraxia. A ataraxia é a ausência de perturbação ou sofrimento causados pelas paixões. As paixões são emoções como raiva, tristeza, inveja, ciúme, avareza, orgulho, etc., que nos afastam da razão e da natureza. Para os estoicos, as paixões são doenças da alma que devem ser curadas pela filosofia. A filosofia estoica é uma arte de viver que visa educar o indivíduo para ser feliz em qualquer situação. Ela nos ensina a ser livres, autônomos e responsáveis pelas nossas escolhas. Ela também nos ensina a ser solidários, benevolentes e generosos com os nossos semelhantes. Ela ainda nos ensina a ser gratos, humildes e conscientes da nossa condição humana. Epiteto, aceitando o incontrolável. Epiteto, um dos pilares da filosofia estoica, enfatizava a importância de aceitar aquilo que não podemos controlar como um caminho para a felicidade. Ele argumentava que a angústia e a infelicidade frequentemente surgem da resistência a eventos e circunstâncias que estão além do nosso controle. Afinal, não podemos mudar o curso da natureza, as ações dos outros, ou mesmo a inevitabilidade da morte. A abordagem de Epiteto, conhecida como filosofia do estoicismo, nos ensina que devemos direcionar nosso foco e energia para o que está sob nosso controle, nossas escolhas, valores e ações. Aceitar a inevitabilidade do incontrolável não significa resignação passiva. Ao fazê-lo, liberamos uma carga considerável de preocupações e ansiedades, o que nos aproxima da felicidade. Sêneca, desenvolvendo a resiliência. Sêneca, outro renomado estoico, complementa a abordagem de Epiteto ao explorar a importância da resiliência e autodisciplina na busca da felicidade. Ele argumentava que a adversidade e o sofrimento são oportunidades para o crescimento e o aprimoramento pessoal. Para Sêneca, a verdadeira felicidade reside na capacidade de enfrentar as dificuldades com coragem e determinação, em vez de se deixar levar pela autocomiseração. Sêneca enfatizava a importância do autoexame e da autorreflexão como meios de cultivar a autodisciplina. Ele acreditava que, ao compreender nossas fraquezas e limitações, poderíamos trabalhar para superá-las, construindo assim uma base sólida para a felicidade duradoura. Ao abraçar os desafios e crescer com eles, desenvolvemos uma resiliência que nos capacita a enfrentar os altos e baixos da vida com serenidade. Marco Aurélio, praticando a virtude. Marco Aurélio, o imperador filósofo, expandiu a filosofia estoica ao focar na importância da virtude como o caminho para a felicidade. Ele via a virtude como o ponto central de todas as decisões e ações humanas, e acreditava que viver de acordo com princípios éticos sólidos era a chave para a realização plena. Para Marco Aurélio, a prática constante da virtude, que inclui a justiça, a sabedoria,
A coragem e a temperança era essencial para alcançar a felicidade genuína. Ele argumentava que a busca da virtude proporcionava um sentido de propósito e significado à vida, transcendendo os prazeres passageiros e as dores temporárias. Ao tomar decisões éticas e agir de acordo com seus valores, podemos encontrar uma forma mais profunda de contentamento que vai além das circunstâncias externas. A felicidade não depende de coisas externas, mas de como reagimos a elas. Sêneca. Os estoicos acreditavam que a felicidade não é algo que podemos encontrar no mundo exterior, mas sim algo que criamos dentro de nós mesmos. Por isso, é importante aprender a aceitar as coisas que não podemos controlar e a focar no que está ao nosso alcance. A virtude é o único bem verdadeiro. Zenão. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro que podemos possuir. Ela é o que nos torna humanos e nos permite viver uma vida plena e feliz. A razão é o nosso guia para a felicidade. Crísipos. A razão é a ferramenta que nos permite compreender o mundo ao nosso redor e tomar decisões sábias. Por isso é importante desenvolver o nosso pensamento crítico e a nossa capacidade de raciocínio. A aceitação é o caminho para a paz. Epicteto. O mundo é um lugar cheio de imperfeições. Por isso é importante aprender a aceitar o que não podemos mudar. A aceitação nos liberta do sofrimento e nos permite viver uma vida mais serena. O poder está na mente. Marco Aurélio. O que nos torna fortes não é a nossa força física, mas sim a nossa força mental. Por isso é importante desenvolver a nossa coragem, a nossa determinação e a nossa resiliência. O foco no presente é a chave para a felicidade. Marco Aurélio. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Por isso é importante focar no presente e aproveitar cada momento. A gratidão é a fonte da alegria. Sêneca. Aprender a ser grato pelas coisas boas da nossa vida nos ajuda a valorizar o que temos e a viver com mais alegria. A ação é a melhor cura para a tristeza. Epicteto. Quando estamos tristes, é importante agir para mudar a nossa situação. A ação nos ajuda a tirar o foco dos nossos problemas e a nos sentirmos mais produtivos e realizados. A compaixão é o caminho para a harmonia. Zenão. A compaixão nos conecta com os outros e nos ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Ela também nos torna mais empáticos e tolerantes. A vida é breve, então aproveite. Sêneca. A vida é curta e passageira. Por isso é importante aproveitar cada momento e viver uma vida plena e significativa. O que importa não é o que acontece, mas como reagimos. Marco Aurélio. Não podemos controlar o que acontece com a gente, mas podemos controlar a nossa reação. Por isso é importante desenvolver uma atitude positiva e resiliente. O foco no bem é o caminho para a felicidade. Epicteto. O mundo está cheio de coisas boas. Por isso, é importante focar no que é positivo e nos ajudar a construir uma vida mais feliz. A vida é um presente, então a valorize. Sêneca. A vida é um presente precioso que devemos valorizar. Por isso é importante viver cada momento com intensidade e gratidão. A felicidade é uma escolha. Marco Aurélio. A felicidade não é algo que acontece com a gente, mas sim algo que escolhemos. Por isso, é importante tomar a decisão de ser feliz e de viver uma vida plena e significativa. A felicidade é um estado de espírito. Epicteto. A felicidade não é algo que podemos encontrar no mundo exterior, mas sim algo que criamos dentro de nós mesmos. Por isso, é importante desenvolver uma atitude positiva e resiliente. Ao unir as ideias de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, obtemos um entendimento abrangente de como ser feliz, segundo os estoicos. A aceitação do incontrolável, a resiliência diante das adversidades e a prática da virtude formam um conjunto de princípios que podem ser aplicados na vida diária para alcançar a felicidade duradoura. Primeiro, a aceitação do incontrolável nos lembra que devemos abandonar a preocupação excessiva com eventos externos sobre os quais não temos influência. Em vez disso, devemos concentrar nossa atenção naquilo que está sob nosso controle, que são nossas escolhas, atitudes e ações. Em seguida, a resiliência diante das adversidades significa que, em vez de nos deixarmos abater pelas dificuldades, devemos encará-las como oportunidades de crescimento. O sofrimento e os desafios são inevitáveis na vida, mas a maneira como respondemos a eles é o que determina nossa felicidade.
Cultivar a autodisciplina, a autorreflexão e a coragem nos ajuda a enfrentar essas situações com dignidade. A prática da virtude nos lembra que a felicidade verdadeira está intrinsecamente ligada a viver de acordo com nossos valores e princípios éticos. Buscar a justiça, a sabedoria, a coragem e a temperança em todas as áreas de nossa vida nos proporciona um senso de propósito e satisfação profunda, independentemente das circunstâncias externas. A filosofia estoica nos oferece uma abordagem prática e atemporal para a felicidade. Ela nos encoraja a abraçar o que podemos controlar, a desenvolver resiliência diante das adversidades e a praticar a virtude como caminho para uma vida significativa e realizada. Ao adotar esses princípios em nossa jornada pessoal, podemos encontrar a felicidade duradoura, independentemente das reviravoltas da vida. Em suma, para ser feliz, segundo os estoicos, devemos viver de acordo com a razão e a natureza, aceitar os acontecimentos que não dependem de nós, buscar a virtude como o bem supremo, praticar a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança, evitar as paixões que perturbam a alma, cultivar a ataraxia como estado de tranquilidade, seguir os ensinamentos da filosofia estoica como arte de viver,